Pronto, meus irmãos, continuamos aqui estudando a escatologia pré-tribulacional. Já apresentamos as correntes pós-tribulacional, mid-tribulacional e pré-ira. Hoje nós vamos falar sobre a corrente pré-tribulacional. Pedi para o irmão Klaus colocar lá no slide isso. Então, essa corrente, de acordo com Dwight Pentecost, esse manual aí de escatologia é muito bom, que ele lançou a tese de doutoramento dele, e aí ele define bem o pré-tribulacionismo. Ele diz: descansando sobre o método literal de interpretação das escrituras. Então, essa questão da hermenêutica que usa o método histórico-gramatical para as profecias, para a escatologia. Então, acreditando que as profecias da Bíblia, elas, tanto para a primeira vinda quanto para a segunda vinda, elas seguem o método histórico-gramatical, ou as profecias são naturais, as profecias são literais. Então, descansando neste método, esta posição escatológica sustenta que a igreja, o corpo de Cristo, frisamos bem aí, o corpo de Cristo, em seu todo, aí já descarta um arrebatamento parcial, é um arrebatamento total, será por ressurreição e por transferência retirada da terra antes de começar qualquer parte da 70ª semana de Daniel. Nem a primeira parte, nem a segunda. Então, que a gente vê essa 70ª semana de Daniel como o dia do Senhor, todo o período de 7 anos. Então, acreditamos que a igreja não participa do dia do Senhor. Ela é retirada da terra antes do dia do Senhor. Esta hermenêutica favorece ao rapto, que é a palavra grega para arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, harpazo, que é a igreja, ela é retirada antes da tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. E aí vale dizer uma coisa importante: nós defendemos o estudo das 7 igrejas. Ele tem 3 correntes. Ele tem a corrente contemporânea, que diz que as mensagens às 7 igrejas dadas por Cristo no Apocalipse são exclusivas para aquela época. Tem a outra visão, que é a visão cronológica ou histórica, que diz que cada igreja representa uma fase da história, desde Éfeso, a fase apostólica, até Laodiceia, a fase apóstata. E a gente prefere aceitar a teoria composta. A teoria composta, ela diz que as mensagens são para as 7 igrejas locais da Ásia Menor, aquelas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, e também elas se expandem para qualquer época da igreja, ou enquanto a igreja estiver na terra, as mensagens às 7 igrejas têm seu valor também atual. Sendo assim, essa expressão colocada aqui, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam na terra, a igreja de Filadélfia não vivenciou esse momento. Ela não vivenciou este momento. A igreja de Filadélfia, ela não experimentou uma tribulação, ou ela não foi livrada de uma tribulação que viria para experimentar os que habitam na terra, aos do mundo inteiro. Então, isso foge à alçada da igreja de Filadélfia. E aí nós vamos começar, como a nossa visão é pré-tribulacional, nós vamos apresentar razões pelas quais acreditamos que a igreja não passa pela tribulação. Sendo assim, pode colocar, irmão Klaus, no próximo slide, nós vamos começar agora a elencar algumas razões pelas quais cremos que a igreja não passa pela tribulação. E a primeira razão é: o Senhor da igreja protege da hora. A expressão grega é ekteis horas. O da hora, ekteis horas.
da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, Apocalipse 3:10. Cremos que esse argumento, ele é um argumento muito forte, ele é muito forte. Como qualquer língua, a língua grega, ela tem preposições, e a gente tem preposições como dia, cujo significado é através de. A gente tem também eis, em, cata. São expressões, preposições que, claro, quando a gente pensa em preposição, trazendo para a nossa língua portuguesa, a gente tem preposições que estão ali, só elas, e também temos preposições fazendo, a gente chama de contração e combinação. Contração quando a gente fala em contração, aí nós temos palavras com grafias iguais, que aí geralmente ela recebe uma crase, que é uma crase. Por exemplo, o a preposição com o a artigo. Aí a gente, grafia igual. Até mesmo com pronomes, como a e aquele, que é um pronome demonstrativo, ou aquela, que é um pronome demonstrativo, mas que você, quando faz a gente chama de contração. Agora, quando você tem palavras diferentes que se fundem, aí a gente chama de combinação. Como de mais a, que é da, o de artigo, o de preposição mais a artigo. Como o em mais a, que é na, ou em mais o, que é no. Então, é isso. E essas preposições, como o de a, que é através, ou em, ou eis, em, por exemplo, isso dá uma ajuda, porque no caso grego, no grego tem caso. Tem caso nominativo, ablativo, genitivo, dativo. Então, quando você tem, por exemplo, batismo no Espírito Santo, na Bíblia, nós não temos outra preposição que não em para batismo no Espírito Santo. Então, não tem na Bíblia batismo com o Espírito Santo. Não tem na Bíblia batismo pelo Espírito Santo. Não tem na Bíblia batismo do Espírito Santo. Apesar de algumas traduções trazerem lá em Mateus 3, em Lucas também, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A tradução está com, mas no grego não tem. A preposição utilizada não é com, a preposição é em. Então, é batismo no Espírito Santo. E isso traz uma ideia boa, porque o batismo ele não é do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo quem batiza. Quem batiza é Cristo. Então, a ideia lá é batismo em Espírito e batismo no fogo. Ou batismo pode traduzir também com fogo. Mas a preposição em vem nessa dimensão. E a preposição é que ela traz a ideia, ela não traz a ideia do na. A gente não traduz na ou no, a gente traduz em mesmo. Em ou o EC, né? O EC, não em, mas o EC. A ideia da preposição EC, quando você vai trazer a tradução, você vai usar o da ou de, você não vai usar o na. Então, a preposição EC, ela é importantíssima nesse contexto. Isso só no campo da preposição, sem falar numa outra questão que a gente vai abordar daqui a pouco. Então, o texto porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, já vem um outro dado. A preposição que já ajuda, mas quando você tem o advérbio de tempo antes da provação, já ajuda mais ainda. Porque se tivesse te guardarei da provação, abriria até um leque de possibilidades da igreja passar pela provação, da igreja estar dentro da tribulação.
Mas quando usa o advérbio de tempo horas, da hora está guardada do tempo e não está guardada dentro do período. Está guardada da hora. Isso é muito importante. Os comentários de todos os matizes reconhecem prontamente que esse versículo é o mais importante no debate sobre a cronologia do arrebatamento. Ele é o mais importante. Os pós-tribulacionistas dizem que de, que é a tradução para a preposição ek na nossa língua, que é uma preposição também, de ek refere-se à proteção da igreja ao longo da tribulação. É isso que os pós-tribulacionistas dizem. Já os pré-tribulacionistas alegam que significa preservação pela ausência durante o tempo da tribulação. Uma dessas posições propõe a proteção interna, enquanto a igreja passa pela tribulação. Outra, que é o caso do pós-tribulacionismo. A outra posição propõe a proteção externa, a igreja habitando no céu durante esse tempo. Então, a ideia da proteção externa, ela se casa muito mais com o uso de ek do que a ideia da proteção interna. Qual sentido é apoiado por di e ek? A resposta é ambos, se a preposição for considerada sozinha. Poderia dar vazão de até abrir o leque para uma proteção interna ou uma proteção externa, se a preposição aparecesse sozinha. Mas o uso da palavra hora já ajuda bastante no processo. Pode passar, Klaus. Eu vou até fechar essa parte dessa primeira argumentação. Alguns exemplos do uso da preposição ek em outros textos, corroborando com a ideia de tirar. E aí os irmãos podem perceber. Em outros textos, o uso não de a, não de eis, não de em, não de kata, mas o uso de ek. Então, a preposição grega traduzida como dá aí no caso de uma combinação de mais a, em Apocalipse 3:10, é ek, que pode abranger a ideia de separação de alguma coisa. É a mesma preposição traduzida como dia em Mateus 7:5. Aí a gente indo, irmão Elias, lá para Mateus 7:5, e a gente olhando aí a questão, já ajuda bastante, porque lá Jesus diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. O grifo aí é do Andrew Woods. Ele coloca essa questão: tira a trave do teu olho, tira. E então verás claramente para tirar. Então, tirar a trave ou tirar o cisco dá a ideia de tirar o todo, a ausência da barreira, a ausência daquilo que atrapalha a visão. Então, assim, pelo uso da mesma preposição adotada em Apocalipse 3:10, a ideia transmitida é que a igreja de Filadélfia será mantida fora da tribulação, da mesma forma que um cisco deve ser completamente removido do olho. Ele deve ser completamente removido do olho de alguém antes que a pessoa possa remover completamente, no caso, o cisco que está no olho do teu irmão. Ele coloca cisco e cisco, mas a gente sabe que Jesus ainda usou algo mais forte, foi a trave, né? No primeiro caso. Em outras palavras, se for a forma como é que é usada em Apocalipse 3:10, se essa for a mesma forma que é usada em Apocalipse 3:10, então a ideia expressa no texto é de remoção total, em vez de sustento ou proteção no meio de alguma dificuldade. É isso. Então, pelo uso de ek lá, e parece ser o mesmo uso, do mesmo jeito que Jesus usou ek em Mateus 7:5, ele usa ek da mesma maneira em Apocalipse 3:10. Isso demonstra uma remoção total, e não um continuar dentro da dificuldade. Remover a dificuldade de uma forma mais global. Então, vamos mais adiante, irmão Klaus. E aqui vem algo mais forte ainda.
é João 12, versículo 27. João 12, 27 utiliza que ao lado de sosso, que é o verbo salvar, para comunicar a remoção completa do objeto. É fala de Jesus. Claro que o Udes, ele até deu uma deslizada aqui, mas o que vale é o que a gente vai colocar dentro da argumentação dele. Eu explico já já. Então, lá, agora está angustiada a minha alma. Jesus falou, agora está angustiada a minha alma, em 12, 27. E que direi eu, Pai, salva-me desta hora? Veja que tem hora, e o uso agora do pronome demonstrativo, né? Desta. Mas o desta aí é uma tradução de ek. Então ele diz: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu, Pai, salva-me desta hora? Aqui é a fala do autor, ele diz: aqui Cristo ora por um completo livramento da cruz. Cristo não ora, ele apenas está levantando uma questão. Ele não está orando ao Pai agora. No Getsemane ele ora, mas aqui ele não está orando, ele apenas está dizendo: que direi eu, Pai, salva-me desta hora? É interessante que o complemento do versículo é: para isto eu vim a esta hora. Eu direi, Pai, salva-me desta hora? Ele diz, não, para isto eu vim a esta hora. Que hora? A hora das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Esse período. Se ele estivesse orando, Pai, salva-me desta hora, e se ele orasse assim e o Pai o salvasse desta hora, ele não salvaria Jesus dentro do sofrimento da cruz. Ele salvaria Jesus da cruz. Ele tiraria Jesus de passar pela cruz. Ele eliminaria Jesus de passar pela cruz. E ele disse: eu vou dizer ao Pai assim, que direi eu, Pai, salva-me desta hora, mas para isto eu vim a esta hora. Então, se ele orasse assim, Pai, salva-me desta hora, ele estaria orando para Deus livrá-lo do sofrimento da cruz. Isso encaixa muito bem na argumentação. Ele comete uma falha quando ele diz que Cristo ora por um completo livramento. Não ora. Esse versículo também guarda substancial semelhança com Apocalipse 3:10, pois ambos são de autoria de João. João é o autor dos dois textos, claro, é Jesus que está falando num e no outro. E Jesus faz referência a uma hora futura da ira divina. E isso também tem a questão da ira, né? Porque Jesus morrendo na cruz nos livra da ira do lago de fogo, né? Quem crê nele tem a vida, quem não crê nele, a ira de Deus sobre ele permanece. Então, em João 7:30 e 8:20 fala, ele mostra para os discípulos que a hora dele estava chegando. A minha hora é chegada. Jesus é a única pessoa da terra que tinha a hora marcada para morrer, né? Ele é a única pessoa que tinha, ninguém poderia matá-lo em outro momento. Se alguém quer usar o fatalismo como determinante, não cabe. Mas para Jesus, ele é o único da terra que tinha hora, momento, lugar para morrer. Era na cruz, era com aquela idade que ele tinha, tudo ali programado. Então, esse texto é fundamental. O Norman Geisler, aí tá as duas teologias dele, ele diz assim: no contexto da declaração sobre ser salvo, fora, grego ek, do tempo de prova, significa salvar dele, do tempo de prova, e não através dele. Senão ele usaria a preposição de a e não ek. Então não é salvar através dele, é salvar do tempo. Ninguém pode ser salvo da hora toda se participar de qualquer parte dela. Isso é interessante. Ninguém pode ser salvo da hora se participar de qualquer parte dela. Então, é um argumento muito interessante do Geisler. Pode seguir, irmão Klaus, mais adiante. Sim, aí eu vou parar, porque se algum irmão tiver. Aí, irmão Elias, se tiver alguém para perguntar alguma coisa, a gente para, se não tiver, a gente segue. Tem, irmão Elias?
Meus irmãos, não, irmão Cláudio, pode colocar a tela? Ah, tem o irmão Daniel, né? Apareceu uma mão aí. Apareceu Pronto. uma mão. Eu ia perguntar também, mas pode falar, Daniel, depois eu faço a minha colocaçãozinha. Agora, Deu. Tá ouvindo aí? Sim. Ok. É, com essa questão que é falado aqui, como que fica aquela situação de que quando Paulo diz nem todos morreremos, né? É, então, primeiro a ressurreição dos mortos, depois nós os que ficarmos vivos seremos levados junto com ele. Com essa explicação do Eck, gostei demais, eu nunca tinha ouvido essa explicação, pastor. Achei muito importante. Podia esclarecer, só reforçar, junto com a questão de Tessalonicenses? Sim, porque assim, a igreja compõe mortos em Cristo e vivos. Os mortos serão transformados, os vivos serão transformados, só que os mortos, eles são a transformação e ressurreição, corpo corruptível revestido da incorruptibilidade, corpo mortal para os vivos revestidos da imortalidade. A igreja, ela só é igreja completa. Por isso precisa da ressurreição dos mortos em Cristo para junto, aí a igreja vai ser arrebatada. Só que a parte que vai ser guardada da hora é a parte viva, porque a parte morta já. Então, a ideia do EC aí é de livramento da ira dos crentes que estão vivos, que poderiam, porque quando diz a igreja vai passar pela tribulação, quem diz que vai passar está falando da parte viva, porque a parte morta, se o arrebatamento for no fim da tribulação, a parte morta é ressuscitada e vem, ela não experimenta a ira. Quem não vai experimentar aí, tanto para o pós, quanto para o mid, quanto para o pré e a pré-ira, o pré-tribulacionista e a pré-ira, a questão é a parte viva da igreja que não vai passar pela tribulação, ou a ideia é que vai passar. Então, quando diz que vai guardar da hora, ele falou para Filadélfia, mas Filadélfia, aqueles crentes lá já estão mortos, então eles não vão ser guardados da hora da prova. Quem vai ser guardado da hora da prova são os crentes da igreja que estão vivos. Os mortos, na hora do arrebatamento, eles já passaram pela morte, alguns por martírio, outros mortes naturais, e está tudo tranquilo. Entendeu, irmão Daniel? Sim. Então, muito obrigado. Só queria reforçar, porque o EC, ele não pertence aos mortos, certo? Então, quem será tirado, é isso que eu queria, é só essa parte que eu gostaria como se diz, reforçar, né? Dar o reforço. Muito importante. Obrigado, pastor. Irmã Cristina e depois pastor Danilo. O pastor Evaldo, tem a ver com 1 Tessalonicenses 1:10? Esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura? Essa parte aí a gente está colocando para o segundo argumento. A gente está indo por etapas. Então, Tem a ver? Tem a ver? Sim. Agora a gente tem aí nesses slides 17 argumentos que comprovam que a igreja não passa. Agora a questão da ira a gente está deixando mais para uma outra argumentação. Agora a gente está indo mais para a gramática, ok. utilizando o EC. Alguns até dizem assim, irmão Elias, uma argumentação que alguém usa, porque Jesus usou EC em um momento que é dito assim, na oração sacerdotal dele. Ele diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Aí diz aí, ó, tá usando o EC, e é EC mesmo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E aí, vai tirar do mundo? Não, vai. Não, meu irmão. Mas esse texto aí, se a gente analisar bem, foi a oração de Cristo. Pergunto, na oração de Cristo, ele livrou ou não livrou a igreja do mal? Ele livrou.
A igreja, ainda que a gente tenha tentações, mas a gente foi livre do mal. Como o mal não tem domínio em nossas vidas, o maligno não nos toca, a igreja está protegida pela oração de Cristo do mal. O mal aí é nesse sentido, não é a questão das tentações, porque no Pai Nosso também ele trouxe a oração dizendo: não nos deixeis cair na tentação, mas ele não nos deixa de asseverar que nós vamos passar por tribulações e por tentações, mas não está trabalhando a tribulação final, está trabalhando no outro contexto. Então, o fato de que Jesus orou, eu creio que a oração dele foi ouvida, e o Pai, sim, guardou a igreja do mal. Ele não pediu para tirar do mundo, ele pediu que guardasse do mal. Mas isso não tem nada a ver com o texto lá de Apocalipse 3:10. Aí está falando num outro contexto de tentações normais, vamos colocar assim, no cotidiano da vida cristã. Então, usar esse argumento para encaixar lá, não casa não. E ainda assim, é que é usada porque Deus nos livrou do mal, sim. O mal, o diabo não possui o crente, os demônios não possuem o crente e o mal não nos leva para a perdição eterna. Então, nós fomos guardados do mal, sim. Então, só estou colocando isso porque alguém poderia usar essa argumentação. Mas, irmã Cristina, fica lá para o próximo slide. Talvez ainda hoje. Danilo. Irmãos, eu estava analisando a gramática aqui, e assim como o pastor Evaldo bem colocou, tratando dessa questão da preposição é que não há outra interpretação que possa ser feita. Porque, de fato, a preposição ela indica fora de, para fora de, longe de. E aí, se tratando do sujeito, que no caso seria a igreja, né, citada muito bem pelo pastor, esse é o entendimento que o versículo está transmitindo para nós. Agora, enquanto o pastor estava tratando dessa questão da preposição, Ó, eu pastor, fiquei. só um Sim, pastor. parênteses aberto, que eu gostei muito da sua colocação. Quando o senhor falou igreja, e o senhor usou a preposição, e tem também palavras compostas que Uhum. trazem a preposição como a própria palavra igreja, que é Sim, eclesia, que pronto. esse que aí a ideia é um povo chamado para Uhum. fora do mundo. Então, a igreja, ela foi chamada para fora do mundo. Ela não é mundana. Ela não tem, apesar de haver muitas questões de apostasias hoje, mas no sentido da igreja de Cristo, ela está fora do mundo. Ela está fora do Uhum. mundo nesse sentido de fora de, que também alguém pode pegar para dizer, não, fala do mundo, porque os guardados do mundo e tal, mas não cabe, Uhum. escatologicamente, para aquela tribulação, não tem cabimento. É isso mesmo, pastor. É a mesma interpretação. Agora, é interessante, mais uma vez, tratando dessa questão específica, o malabarismo que se faz, fugindo do sentido original do texto e tentando aplicar ideias onde o próprio versículo ele não se sustenta, né? E aí, apenas concluindo, porque tão importante quanto é que também é o desenvolvimento do versículo, porque, por exemplo, quando João ele fala que há de vir sobre o mundo inteiro essa aprovação que ele cita, eu chamo a atenção para essa palavra para vir, que é erkestai, porque ele está no presente do infinitivo médio ou passivo. E isso também é muito importante, irmão. Sabe por quê? Porque o presente ele trata de algo em progresso ou focalizando o desenvolvimento, ou seja, ele está vendo a aprovação que vai vir sobre o mundo, não algo pontual, mas que vai se desenvolver, o que nós consideramos como a grande tribulação, a tribulação como um todo, 7 anos. Quando se fala do infinitivo, ele está tratando de um verbo indeclinável, ou seja, é algo que vai acontecer, que não há dúvidas de que isso vai vir, que é uma situação que vai ocorrer. Agora, eu chamo a atenção no final, que é o médio passivo, porque se tratando do mundo,
é ele que estará experimentando a ação. Ou seja, o mundo que vai estar experimentando a grande tribulação, ele está sofrendo a ação, que é algo totalmente diferente do que nós estamos tratando aqui a respeito da igreja quando entra a preposição é que, ou seja, o versículo está dizendo claramente, é que a igreja está fora disso. Em contrapartida, o mundo está experimentando isso. Então, a gramática, ela é muito clara nesse sentido. Não há outro tipo de interpretação que possa ser feita. Esse argumento, irmão pastor Danilo, esse texto é o texto, assim, que acaba com a ideia. Não tem pós-tribulacionismo, não tem pré-ira, não tem midi-tribulacionismo. Sabe? E aí tem duas coisas importantes, eu colocou o mundo inteiro, aí a gente vai para uma outra questão importantíssima aí. Ora. Ora é importante, porque é para fora da hora, é para fora do período, é para fora do tempo. Porque se fosse da provação, ainda tinha argumento. Mas aí agora, com a hora, é o argumento é a pá de cal no sepultamento dessas teorias. É a pá de É cal verdade. da hora. E ainda tem um outro dado que o irmão Almir chegou, ainda tem outro dado que a gente discutiu na semana passada: os que habitam sobre a terra. Porque vai aparecer pela primeira vez aí antes do arrebatamento, porque ele está falando para Filadélfia, o Senhor colocou no futuro perfeitamente, porque você tem aí que há de vir sobre os que habitam na terra. E esse é um versículo que está fora do período da 70ª semana, mas que se projeta para ela. Porque depois você vai para 11 versículos, ou melhor, 11 citações da expressão os que habitam sobre a terra. E todas as vezes tem a ver com os ímpios no período tribulacional. Os que habitam sobre a terra no Apocalipse tem a ver com o período tribulacional. Deus está dizendo: eu vou livrar, eu vou guardar da hora, da Perfeito. tribulação que há de vir sobre os que habitam, que experimentarão os que habitam sobre a terra. E aí o senhor entrou em aulas passadas com outro dado importante, citando lá Pedro, quando, 2 Pedro 3, que ele cita o dilúvio, que ele cita Ló em Sodoma e Gomorra, e no final ele diz: assim sabe Deus livrar o justo, o piedoso, da tentação. E é essa tentação que há de vir sobre o mundo inteiro que Deus vai livrar o seu corpo, o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo já sofreu na cruz. O corpo de Cristo não vai sofrer de novo. Isso é uma aberração querer fazer. Isso é sadismo. Isso é masoquismo. Querer que o corpo é a pessoa pegar o cigarro e ficar o sádico, o masoquista, o sadomasoquista, fica se maltratando. Quer dizer que a igreja, o Cristo vai maltratar o corpo dele. É bonito. Ainda bem que Deus é misericordioso, que até esses que acreditam nessa besteira, dessa balela, vão ser arrebatados, não vão passar por isso. Perfeito, pastor. Primo, você levantou a mão. Boa noite, primo. Seja bem-vindo. Você está todo paramentado hoje aí. Hoje você chegou chegando, né? Boa noite, irmãos. Eu estou aqui no escritório ainda, não fui embora, estou um pouco enrolado no dia de hoje aqui. Mas eu peguei desde o começo a apresentação do pastor Evaldo, e também para mim foi novidade, né? Eu também não havia visto uma defesa, né, com esse texto, com essa colocação da preposição. Mas a minha pergunta é do versículo de João 17, o versículo 15, que o irmão mencionou aí: não peço que vos tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa parte da oração de Jesus ali, nesse momento, ele não estava, neste versículo, apontando para os seus discípulos? Porque foi mencionada a igreja. E é claro que
Mas eu vejo aqui, olhando para esse texto, que ele estava fazendo uma referência sobre esse mal para os seus discípulos que queriam enfrentar realmente depois da partida dele para o céu. Até ele diz: olha, eu estou indo para o Pai e eu não quero que eles saiam do mundo porque eles têm uma obra para ser feita agora, né? Então, esse momento aqui, parece-me que, posso estar entendendo errado, mas ele estava preocupado aqui com os discípulos, com o mal o que sobreviria sobre eles depois da sua partida, como realmente veio, né? E não falando a respeito da igreja como um todo, assim. Não sei se estou errado, mas eu Não, enxergo dessa maneira. numa primeira visão, o senhor está corretíssimo, ele está falando dentro daquele contexto inicial, mas isso, irmão Almir, pode ter um valor até o arrebatamento da igreja. E a igreja continuar, dos discípulos de Jesus orar. Ele até naquele capítulo 17, ele diz: eu não oro só por esses, mas Sim, oro também por aqueles que hão de crer em mim. E aí está falando da gente, né? Ele orou por sim, nós, sim. né? Eu boto Elias ali, eu boto Almir ali, eu boto Danilo, eu boto Evaldo, eu boto todo mundo. Eu oro por aqueles. Então, para mim, isso seria um absurdo pegar esse texto para poder casar com a questão de Filadélfia, né, pastor Danilo? Isso seria um absurdo se fosse casar lá com 3:10 ou com arrebatamento. Nada a ver. Jesus está falando, está usando o EC, mas está dentro Uhum. de um contexto de vida dos discípulos naquele momento primeiro, Sim, mas de vida da igreja durante a sua trajetória, porque todos nós temos um diabo que anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, estamos lutando contra as hostes infernais, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, mas em tudo isso a oração de Cristo foi ouvida. Ele nos guardou destes males. Então ali o Pai ouviu e a igreja está guardada do mal. Tranquilo. Mas isso nada tem a ver com escatom. Jesus não está isso. falando, pensando no arrebatamento da igreja dentro daquele contexto. Ele está falando de uma situação de vida inicial até o final da igreja. Entendeu? Não, eu entendi, inclusive, concordo. Na frente ele fala a respeito dos demais que viriam a crer, enfim, né? Mas justamente a referência não é a mesma do EC lá para o arrebatamento, mas de uma situação momentânea ali do mal que sobreviria sobre aqueles discípulos, né? Então, a pergunta foi justamente para poder ver que não há uma relação, né, com o escatom, né? Justamente por esse motivo. Mas ainda que na oração, naquele momento, a oração foi destinada para aquele grupo, com extensão para a igreja, obviamente, isso eu concordo, aceito também. E aí, se o senhor tiver ainda, eu vou dar uma do irmão Elias aqui, que o senhor disse que ia fazer uma pergunta, mas disse, eu vou deixar para a próxima. Tem a pergunta ainda ou é essa? Ou... Eu até nem tenho, porque eu estou no escritório aqui, não fui para casa ainda. Aí, de repente, tentar lembrar aqui para poder pegar, mas senão vai ficar para outra semana ainda. Obrigado por ter lembrado aí por mim. Irmã Cristina. Pastor Evaldo, eu estava falando do masoquismo, né, de ficar sofrendo, mas Cristo já comprou a igreja, ele já pagou o preço. Não tem sentido a igreja sofrer, porque já foi pago, já está justificado, já está sentado nos lugares celestiais, já é a noiva, não tem sentido. Ela sofrer de novo, pagar de novo, não é justo, e Deus é justo. Nós já somos justificados. Então, a igreja não vai passar mesmo. É o que eu cheguei a conclusão. Vamos ver os próximos argumentos aí. Esse primeiro passou e passou muito bem, né? Vamos esperar os próximos É, aí. mas foi, mas É, espera aqui, irmã Elias, se tem, eu concordo plenamente com a irmã, e além disso, a gente vê que tem propósitos diferentes. A 70ª semana de Daniel, acho que foi o irmão Almir que colocou isso na semana passada, ou foi o irmão pastor Lorival, que diz o seguinte: a 70ª semana de Daniel é para Israel. Ponto. É para Israel, acabou. é.
argumento nenhum mais. É, A todos nós 70ª concordamos com semana isso. de Daniel é para Israel, É, não é para a igreja. Então a gente não quer saber porque a igreja passou por sofrimento, porque teve crente sendo jogado aos leões, a igreja passou por tudo. A gente não quer saber disso. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Agora, a tribulação, a 70ª semana de Daniel, é tempo de angústia para Jacó, não é tempo de angústia para a igreja. Acabou. Isso aí já acaba com essa ideia, né? uhum, É isso aí. sem dúvida. Bom, pastor, eu acho esse argumento das 70 semanas, como você bem disse, o mais forte de todos. Não sei como podem questionar isso, né? Porque são 70 semanas determinadas sobre o teu povo. Então, é muito claro, né? É muito claro ali, né? Bom, enfim, era isso. Eu só queria agora, irmão Elias, já que antes de voltar àquela argumentação, ao argumento 2, eu queria Márcio aqui hoje, porque eu queria falar com ele sobre isso, mas ele vai assistir, mais uma vez. O irmão Klaus, ele está certo, né? O Márcio faz a gente pensar mais. Então, quando ele falou de 600, foi o que o irmão Daniel trouxe, 616, aquela tese, 616, 666. Eu fui ver no texto chamado de esse texto aqui, e quem desenvolveu foi o Erasmo, o Desidério Erasmo, o Erasmo de Roterdã. Isso aqui é o texto Receptus, é o Textus Receptus, é o texto do Novo Testamento da Bíblia Corrigida Fiel. É o texto que Lutero usou, é o texto que Tyndale usou, William Tyndale usou lá para traduzir a Bíblia, o John Wycliffe, é o texto da Reforma, vamos colocar assim, esse texto aqui. Depois veio o texto crítico, que é o texto do Scar e Hort, que é o texto crítico. Então, esses são os dois textos que a gente tem, os originais. Aí eu fui para o original do texto crítico, que tem a Bíblia atualizada, e tem as outras versões. E eu não sei se os irmãos têm, mas eu tenho muitas Bíblias e eu não vejo uma tradução com o número 616. E aí, no texto crítico, é 666 por extenso. No texto Receptus, irmão Elias, é o número 666. Aí a gente tem Bíblias com o número 666 ou com o por extenso. Então, assim, o que é que Márcio deve ter visto, ou até o irmão Daniel, ou outros também, alguma tradução pode ter aparecido em algum tempo com o número 616. Mas o que está na Bíblia é 666. Isso é um dado. O outro dado, que acho que foi o pastor Dilson que até ficou assim, é a questão, o Márcio usou Apocalipse 11, versículo 7, a besta que sobe do abismo, lembra? E aí ele diz que o diabo não teve no abismo. Aí eu fiquei depois pensando, era para eu ter perguntado a ele, onde é que Nero morreu e foi para o abismo? Essa é a questão. Que a gente tem que entrar no estado intermediário. No estado intermediário, a coisa funciona assim. Antigo Testamento, teoria Sheol-Hades. A gente tem dados assim. No Antigo Testamento, todos morriam e desciam ao Sheol. Salmo 139 cita o Sheol. E quem morria ia para o Sheol, crente ou incrédulo. Só que o crente ficava na parte superior, seio de Abraão, e o incrédulo ficava no lugar de tormento. Esse lugar chamado Sheol-Hades, que é o inferno, que a palavra inferno não tem na Bíblia, a palavra inferno é latina. Então, o Sheol-Hades, ele é um lugar de sofrimento, a parte inferior, o lugar de tormento,
mas é um sofrimento para o espírito? É. Tanto que o rico diz que estava sendo atormentado na chama. Então, ele sofre, mas nunca, em lugar nenhum da Bíblia, isso é chamado de abismo. Entendeu? Então, quando Jesus ressuscitou, ele pegou a parte superior, rasgou o véu e pegou essa parte superior, chamado seio de Abraão, e transportou esse paraíso, que na hora que ele falou com o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, era lá, mas Paulo já fala em 2 Coríntios 12, que ele foi arrebatado ao terceiro céu, e depois ele disse que o terceiro céu é o paraíso. Então, o paraíso saiu do seio de Abraão, no inferno, no Sheol Hades, e foi lá para o terceiro céu. Então, esses crentes foram levados para lá. Eu estou falando isso para quê? Para só deixar claro para os irmãos. Toda pessoa, depois que Cristo ressuscitou e ascendeu aos céus, todo crente que morre vai para o terceiro céu. Então, está lá, onde Deus está, porque o véu foi rasgado e a gente está lá. Os crentes que já morreram, depois do Dimas, né, o ladrão da cruz, desceu, foi o último a entrar, pastor Danilo, no seio de Abraão, foi Dimas, o ladrão que aceitou Cristo. Depois de Dimas, depois de Atos 2, ou depois de Atos 1, Jesus subiu aos céus, aí Estevão foi morto e foi já para o terceiro céu. E os incrédulos continuam no lugar de tormento. Esse lugar de tormento foi para onde, aí que eu quero entrar com os irmãos, este lugar de tormento que ainda existe, que ainda não foi lançado, porque o lago de fogo está vazio, a Guiena está vazia. Os primeiros habitantes da Guiena é Apocalipse 19. A besta e o falso profeta foi lançado no lago de fogo. Os primeiros, os dois. Depois do milênio, o diabo e seus anjos. E depois do diabo e seus anjos, capítulo 20, versículo 11 a 15, juízo final, aí diz: a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esse é o abismo. O lago de fogo é o abismo. Tanto que a palavra que dá a ideia desse abismo é chamada, diz que não tem chão, né? Diz que o abismo, a Guiena, o lago de fogo é uma cova, é um abismo, uma cova profunda, sem fundo. A ideia é essa, cova profunda, sem fundo. A pessoa está caindo e nunca, não tem nenhum lugar de estabilidade. Está caindo. Então, quando lá em Lucas, o Mateus fala dos gargacenos, dos endemoniados gadarenos. E ali o demônio, 6.000 demônios, a legião, falou com Jesus: deixa a gente ir para a manada dos porcos. E eles dizem assim: tu viestes nos atormentar antes do tempo? Antes do tempo quer dizer o quê? Vieste nos atormentar antes do tempo, eles têm consciência de que eles vão ser lançados no lago de fogo, que é a Guiena que Jesus vai dizer em Mateus 25, que foi preparada para o diabo e seus anjos. A Guiena foi preparada para o diabo e seus anjos, mas o homem vai para lá também, lago de fogo. Aí, quando diz lá, isso diz em Mateus, não nos lance no abismo, ele não, diz assim, vieste nos atormentar antes do tempo, mas lá em capítulo 8, versículo 30, me parece, de Lucas, ele diz assim, os demônios, os mesmos demônios, vão dizer, Lucas registrou, não nos lance agora no abismo. Então, o abismo, na visão dos demônios, é a Guiena, é o lago de fogo. Não pode dizer que Neros redivivos, veio do abismo, porque diz assim, o diabo não está no abismo. Aí a gente pode dizer também, Nero não está no abismo. Onde é que Nero está? No lugar de tormento. Nero não estava. Então, dizer que a besta que sobe do abismo é Nero ressuscitado e usar o 616, isso não tem lógica, porque Nero não está no abismo. Nero está no lugar de tormento. Agora, em Apocalipse e em Judas e em Pedro, 2 Pedro, é dito que tem um grupo de demônios, eu não vou chamar nem de demônio, eu não gosto não, viu? E pastor Danilo, eu não gosto de chamar, os pastores aí e os irmãos, eu não gosto de chamar de demônios. Para mim, demônio, para mim, todo anjo mau, todos os demônios são anjos
caídos, maus. Mas nem todos os anjos maus são demônios. Eu explico. Para mim, o demônio é aquele que convive com o homem, que possui pessoas, que vive junto, que está junto. Eu não vejo demônios como em segunda. Para mim, tem um grupo de anjos maus que não contactou com a terra. Isso os irmãos sabem também, que são aqueles lá de Judas e de Pedro, de 2 Pedro, que diz assim que eles foram colocados em um lugar que também tem a tradução inferno, que é latina, nas nossas Bíblias, mas é chamado de Tártaro. Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas colocou no Tártaro guardados para o juízo. Então, tem um grupo de anjos maus presos, e o resto é os demônios soltos com o diabo, o chefe. Eles são anjos maus, mas tem também os anjos maus que ficaram presos. Talvez, aí a gente entra em Apocalipse. Talvez, capítulo 9 de Apocalipse, fala de um abismo e diz que aqueles gafanhotos, que são seres que, a partir daí, da soltura deles, eles vão contactar com o homem, e a gente agora pode chamar de seres demoníacos. Esses anjos maus, diz que tem um chefe lá. E o chefe é Abaddon. Ele dá em hebraico e em grego. Aí ele diz, é Abaddon, que é em hebraico, e Apolion, que é grego, o destruidor, o rei desses gafanhotos. Esse rei, ele vem do abismo. A ideia de que ele tem a chave do abismo, ele vai lá e abre e tal. Aparece um abismo ali, no Apocalipse, um primeiro abismo. Mas aparece também, no capítulo 20, um outro abismo, que diz que um anjo veio, no capítulo 20, versículo 1, claro que isso é figurado a cadeia, né? Porque o espírito não pode ser preso em cadeia, tinha uma cadeia na mão e prendeu o diabo no abismo. Isso não é o lago de fogo. É um lugar onde ele vai ser neutralizado. Então, você tem abismo como uma ideia para os gafanhotos, capítulo 9, abismo como uma ideia no capítulo 20 para a prisão de Satanás, e tem a besta que sobe do abismo. Então, eu prefiro entender que a ideia de abismo, nos 3 contextos, é uma ideia de algo infernal. Então, é uma besta que sobe do abismo, no sentido de que ela é uma besta que vai ser dominada pelo dragão, que tem relação com esse abismo. Que os anjos lá já tinham dito, não nos lance no abismo, a Jesus. Então, aquele abismo é o lago de fogo. O lago de fogo é um abismo, mas não só. O lago de fogo lá que está vazio, que a besta e o falso profeta vai, depois o dragão e os seus anjos, que já estava preso no abismo e agora vai para outro abismo, que é o abismo eterno, que é o lago de fogo. Então, essa ideia de querer dizer que a besta que sobe do abismo seria um Nero que veio do inferno não tem ninguém, o lago de fogo. Então, é isso que eu queria dizer aos irmãos, que é muito mais lógico a gente acreditar que a ideia de uma besta que sobe do abismo é uma besta infernal que vai ter agora o dragão dominando-a, porque aparece no capítulo 11, versículo 7, mas ela só vai ser descrita de uma forma mais pungente no capítulo 13. E ela vai ser descrita e no encontro, ou a gente diz assim, na possessão do diabo, a besta no final do capítulo 12 para o início do capítulo 13, e aí ela ressuscita e vai atingir os habitantes da terra. Eu, irmão Elias, queria dizer isso, para poder a gente pensar, e aí Márcio vai ouvir, depois ele pode, num outro momento, falar alguma coisa. Eu queria que ele estivesse aqui, porque eu diria a mesma coisa. Eu iria começar falando sobre isso, mas a gente entrou nessas questões do primeiro argumento e eu trouxe isso para a gente. Tá bom? Eu sei que não me levantou a mão. Se sair perguntas disso, fique à vontade. Não, tudo bem, mas esse assunto é muito interessante. Eu sei que nós vamos voltar nele ainda, né, pastor? Nós vamos passar lá, né? Nós vamos chegar lá, né? Sobre o abismo, enfim. Aí a gente vai assimilar mais e, né, perguntar e ver, enfim. Primo. Então, pastor Walter, se chegar no final desse estudo aí, eu conseguir assimilar uns 2% de tudo que o senhor falou aí, eu vou me dar por satisfeito, viu? Porque
realmente a profundidade é muito grande, mas enquanto você falava aí, eu me lembrei, estava me lembrando, porque tem assuntos que a gente não deveria nem ter a coragem de esboçar a nossa opinião, né? De tão difícil que é. E eu estava me lembrando, porque alguns crentes aí eu já ouvi, pegando a parábola lá do rico e Lázaro, e defendendo uma posição de que no céu nós vamos conseguir ver aquelas pessoas que estão perdidas, né? Ali no Lago de Fogo. Porque ele pega essa parábola e fala, olha, como Lázaro conseguiu ver, né? Ali o rico, nós também vamos, quando estivermos no céu, vamos conseguir ver lá. Então ele pega esse texto para poder defender uma posição de que no céu nós vamos conseguir ver, por exemplo, aqueles nossos entes queridos, possivelmente pais que foram salvos e os filhos não. Então, olha, eu vou estar vendo meu filho lá no Lago de Fogo. E pega esse texto aí. Então, eu fico abismado, porque algumas pessoas que não estudam, porque veja a profundidade, é preciso muito estudo, enfim, para poder chegar e defender uma posição. E alguns pegam esse texto, e assim como também a questão aí da besta, né, que sobe do abismo, realmente são muitos detalhes finos que precisam ser muito bem estudados, né, para não cometer realmente uma falha em expor defender uma posição que não está tão clara. Então, veja a que ponto, né, que alguns crentes chegam de pegar essa parábola e defender uma posição de que nós também no céu estaremos vendo aqueles que não foram salvos, né? Vamos estar olhando, vendo eles lá no lugar de tormento, sofrendo. Era só uma consideração no sentido de que o assunto é profundo É e como se realmente isso, precisa de muito é como estudo, né? se isso, ó, se Deus vai limpar de nossos olhos toda lágrima e sentimentos, emoções, de ver um filho, de ver um parente, um pai, assim, então, que coisa, né? Deus fazer algo e as pessoas ficarem olhando lá e como se Pois estivesse é. se deleitando no sofrimento dos outros, né? Mas só por causa dessa parábola, ele diz, ó, tá vendo ali? Aconteceu isso com Lázaro, nós também. Que em si não é uma parábola, né? Porque, assim, é uma história. Sim, Nome tem o nome de Lázaro e tudo, né? Agora, é uma história que a gente pensa muito no período interbíblico ou no período antes de Jesus fazer essa transferência do seio de sim. Abraão para lá e outra coisa. Olha como falha. A dizer que a gente no céu vai ficar vendo quando a É, gente nem vai ficar no céu para sempre. A gente vai sair de lá e vir para a nova terra, habitar a nova terra com a nova Jerusalém por aqui, né? Então pois é. já são dados que não se não, são argumentos que não param de pé, não param de pé. Mas que Uhum. alguém fala isso porque pega um negócio assim, uma ideia. Exato, exato, exato. É isso que eu estou dizendo. Nós estamos aqui tentando cavocar alguma coisa que é tão difícil, né? E aparece algumas pessoas simplesmente pegando um texto e fazendo uma associação dessa, realmente é um absurdo. Mas é isso. Obrigado. Ô, pastor Evaldo, pelo que eu entendi, o senhor coloca em lugares distintos o abismo e o lago de fogo, né? Acho que foi isso que Não, eu entendi. eu quis colocar o seguinte: tem o Lago de Fogo, o abismo existe. Os próprios quando os anjos falam, quando os demônios falaram com Jesus, os gadarenos, né? Os que estavam nos gadarenos disseram para Jesus em Lucas 8:20, não nos lance no abismo. Eu acredito que esse abismo é o lago de fogo. Quando ele disse para Hum, Jesus, não nos lance no abismo, mas que no Apocalipse tem um abismo que não é o lago de fogo, que aqueles demônios, aqueles anjos demônios vão sair do abismo, liderado por alguém que se chama Abaddon, que pode ser o próprio diabo, que vai lá e abre. Então, uhum, ali não é o lago de fogo. Tem o Tártaro, que não é o abismo, onde estão, chamado de inferno, onde estão alguns anjos maus, que podem ser esses. Aí, se for esses, aquele Tártaro é abismo. ok. Aquele Tártaro é abismo. E o abismo
que Satanás vai ser preso, ele não vai ser preso no lago de fogo. Então, quando diz que desceu um anjo com a cadeia e prendeu o diabo no abismo, aquele abismo é um outro lugar chamado, é aquilo que eu falei na última vez, com a questão que mais falou da grande cidade é Babilônia. É Babilônia no Apocalipse, mas tem grande cidade, a antiga Israel, e tem grande cidade, a Nova Jerusalém, ou a antiga Jerusalém, e tem grande cidade, a Nova Jerusalém, como tem cidade santa, Velha Jerusalém, e cidade santa, Nova Jerusalém. Acredito também que a palavra abismo, ela aparece pelo menos em 3 momentos no Apocalipse, com ideias de lugares diferentes. E que a ideia de uma besta que sobe do abismo não significa que essa besta está subindo, que é alguém que veio que seria alguém que veio de uma outra dimensão para a Terra. Então, a besta que sobe do abismo ali pode ter uma outra conotação. É isso que eu estou colocando. Ok, então nós estamos tratando de um contexto geral, né? De um lugar condenatório, onde simbolicamente teriam repartições desse lugar condenatório, né? Às vezes, quando eu penso, e assim eu tenho interpretado, né? Baseado na citação de Pedro e de Judas, assim também fazendo essa ligação com Apocalipse capítulo 9, eu tenho até inclusive o costume de dizer aos irmãos aqui que o abismo, esse citado, é como se fosse uma solitária do inferno, onde, onde teoricamente estariam os anjos caídos ou os demônios da mais alta periculosidade, né? Até mesmo percebendo ou interpretando a Apocalipse capítulo 9 baseado naquilo que eles irão fazer. Mas aí eu também me lembro de Apocalipse 20:14, onde diz que a morte e o inferno, esses também serão lançados no lago de fogo e enxofre, né? E Então, aí, esse versículo é muito difícil de interpretar, mas ele é interessante porque quando diz a morte, a palavra grega lá é mnemeion, e o inferno é o Hades. Qual é a ideia? Não é tem até a abismo. Ali interpretação não de é além, abismo. né, pastor? A ideia ali é o seguinte: a gente estava falando disso na estante, né? Todos os espíritos dos incrédulos, desde o Antigo Testamento, agora vindo para cá, 2000 anos depois, todos os espíritos dos incrédulos estão no Hades, no lugar de tormento. O Hades vai dar os espíritos e o Mnemeion, que é a morte vai dar os corpos. Quando a morte der os corpos, isso não significa que a morte e o inferno sejam um lugar jogado dentro do outro. A morte e o inferno aí são pessoas que saíram do lugar de tormento, que é o Hades, os espíritos, e foram buscar os corpos na morte aí que pode ser a sepultura, ou o mar, ou vários lugares, para poder, porque isso aí, porque elas já saíram no capítulo 20 de 11 a 15, deu mar os mortos que nele havia, deu a sepultura, os mortos que nele havia. Aí, quando ele diz a morte e o inferno foi lançado, quer dizer, os incrédulos foram lançados, que não foram achados escritos no lago ou no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Então, quando Jesus Cristo jogar no lago de fogo as pessoas humanas, porque as pessoas angelicais caídas já tinham sido jogadas. É por isso que eu creio que esse abismo último, esse lago de fogo, ele está vazio. A Guiena está vazia. Os primeiros habitantes, capítulo 19, a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo. Depois, no capítulo 20, de 7 a 10, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, onde a besta já está lá há 1000 anos. Aí o diabo foi jogado lá, mas não é só o diabo. A gente enxerga ali o diabo e os seus anjos, todos lançados no lago de fogo. Então, são três grupos. Primeiro, a besta e o falso profeta, no Armagedon. Depois, no final do milênio, o diabo e os seus anjos. E, por último, os incrédulos de Caim, o último incrédulo que cai morto no final do milênio, naquela queima de rebelião de Gog e Magog. Então, é aí que esse abismo que os anjos, que os demônios de Gadara não queriam que fossem lançados. E ainda disseram, ainda não está no tempo, viessem nos atormentar antes do tempo. O tempo é o tempo do juízo.
aí vão. Agora, esse abismo, o Tártaro, eu creio que é um lugar de prisão, mas eles estão reservados para serem lançados com o diabo no abismo final, que é o lago de fogo, lá naquele julgamento. E o outro que o diabo foi amarrado, e eu creio que não foi amarrado só, ele foi amarrado com todos os anjos maus. Se eles foram soltos, o grupo foi solto, aquele que a gente acredita, né, que no capítulo 9 teve o grupo solto. Esse grupo solto vai se unir com os outros que já estavam por aqui, o diabo, e aí vão partir para. Jesus Cristo vai pegar eles todos e vai colocar num abismo provisório, que é o abismo do capítulo 20. Aí depois ele vai, 20, versículo 1 e 2. Aí depois, no verso 7 a 10, eles vão ser trazidos para em definitivo. Aí você pode usar mesmo que num solitária ou então uma chamada de presídio, né? Tem o presídio e tem a penitenciária. Então, antes de ser julgado, os presos ficam parece-me que é na penitenciária. E depois eles vão para um presídio. É isso. A justiça humana se aproxima. Obrigado, pastor. Pastor Val, acho que não temos mais nenhuma pergunta. O irmão Lorival, eu não sei se o pastor caiu ou se ele está aí, mas ele levantou a mão. Ou eu não sei se ele levantou a mão para dizer que ia sair, que ia precisar sair, não sei. Ele está aí ainda? Estou aqui, não, quem saiu foi o irmão Maírton, né? Ele tinha dado um aviso que ia sair. Eu ia perguntar, e perguntar não, eu só ia corrigir uma questão que, no meu entendimento, a passagem do rico e o Lázaro não é uma parábola, né? Ali é uma história que Jesus conta de fato, é uma narrativa, então não se enquadra dentro das parábolas. Se fosse uma parábola, aí o inferno poderia ser uma fantasia, né? Alguém podia alegar isso, mas não é. É um fato real mesmo, que é narrado por Jesus. Só isso. Mas o O pastor já tinha irmão, falado, por isso que eu abaixei a mão. é isso mesmo, porque em algumas Bíblias vem a parábola do rico e Lázaro no título, mas os títulos não são inspirados, né? Uhum. Então, quando Jesus diz havia um homem, parece que ele viveu na época do período interbíblico. E parábola não tem a citação de nome de pessoas. E o Lázaro foi citado como uma pessoa real. É tão real que até a Igreja Católica adora. São Lázaro. Esse Lázaro, ela adora como santo, né? Mas eu sei que também ela adora muita ficção. Santa Bárbara mesmo não existe, né? E ela inventou. Então, mas o Lázaro existiu. E esse Lázaro, a gente vai ver esse Lázaro. Então, não é parábola, não. Porque ele tem o nome dele lá registrado direitinho. Jesus citou o nome do fulano. E havia um mendigo chamado Lázaro. Então, isso aí porque o adventista gosta de dizer que é parábola para poder anular a ideia de que porque eles creem no som da alma, né? Então eles creem no som da alma, então essa história bate porque eles são mortalistas, né? Também eles são mortalistas e aí bate neles, né? Porque nós somos É para dar, imortalistas. para dar uma brecha no purgatório também, né? Eu ouvi isso, não foi de adventista, não, foi de presbiteriano. Não nos surpreende, né, mãe? Que acreditam no amilenismo, não surpreenda. Por exemplo, essa ideia da teoria do Sheoades, se o irmão Elias levar lá para o Hernandes, ele vai dizer, isso não existe, irmão. Isso não existe Sheoades, não, porque eles não acreditam dentro do estado intermediário nessa ideia da tese o Sheoades. Eles não creem. A gente crê, mas eles não creem. Então, os reformados não aceitam, não. E aí é bem possível, sim, que eles adotem a ideia de parábola, e eu vou dar uma olhada, eu não olhei, mas dá uma olhada aí, quem tem a Bíblia Genebra. Não sei se ela não tem lá, que a Genebra é deles, né? Eu não sei se eles não têm lá o Parábola do Rico e Lázaro. Eu tenho ela aqui, mas, não... mas se Deixa eu ver vocês, se eu tenho aqui. vocês tiverem, irmão Pastor Lorival, que tem aí sempre as Bíblias próximas dele, Pastor Danilo também tem,
Então, não sei se lá tem, né? Porque se você for para, por exemplo, Bíblia de Genebra, julgamento das nações, não tem. Pega Mateus 25, de 31 a 46, e dá uma olhada lá se tem julgamento das nações. Julgamento das nações é para a gente. Tem na Eu Escopil. tinha a Bíblia de Deles é Genebra, juízo mas final. eu tinha a Bíblia de Genebra, mas meu filho foi para o seminário presbiteriano, então eu dei para ele e fiquei sem. né? Eu tô com ela aqui, vou dar uma olhada, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui em Lucas 19. Lucas 16. E aí, irmão, me achou? Deixa eu ver aqui. Eu já estou com ela aqui abrindo. 19. A minha É diz o rico e o 16. mendigo. É 16, 19, pastor. Diz o rico e o mendigo na Genebra. Como é que tá? O rico e o mendigo na Ah, Genebra. então aí, irmão, até a Bíblia deles não ousou botar parábola, não. Botou o O rico rico e o mendigo. E o mendigo. Eu com a Bíblia dele aí também, ó. É capítulo Olha 16, aí, verso Mateus 19. 4, Mateus? 4, de 25, 31 a 46. 25, 31 a 46. Aqui vem bem grandão, ó. 25, 41. O juízo final. Bem grandão aqui. O juízo final. Então, 25, 31, eles botam o grande julgamento. O grande julgamento. É o juízo final que eles É estão o chamando. grande julgamento, é. Está entendendo? Tem Bíblias deles que colocam também, por exemplo, o título Ceia do Senhor, eles chamam de Santa Ceia. Santa Ceia. Santa Ceia por quê? Porque eles creem que a ceia é um sacramento. Entendeu? Mas não tem santo batismo. Então, eles chamam de sacramento a Santa Ceia. Mas só que a Bíblia não tem Santa Ceia. A Bíblia tem a ceia do Senhor. Né? No texto bíblico tem ceia do Senhor. Paulo trabalha. Né? Mas é isso, são coisas aí que a gente vai descobrindo com nossos irmãos presbiterianos. Irmãos, viu? Irmãos presbiterianos. Em um tempo eles chamavam os batistas de primos, mas a gente os considera irmãos, mas com esses ranços católicos. Bem, eu acho que pelo horário, né, pastor? 22 e 22. Vamos deixar o próximo slide para a semana que vem, né, pastora Walter? A gente hoje conseguiu usar um bom número de slides para uma argumentação, para também não confundir muito os irmãos que vão pegar os textos, né? Então a gente vai trabalhando devagar, né, pastor Danilo? Porque aí a gente vai pegando cada argumento. Mas vocês já notaram que a gente começou a trabalhar o primeiro argumento hoje, mas a gente já tinha trabalhado muitas coisas demonstrando que a igreja não passa pela tribulação. Então, nossa tese vai ser essa. Nós temos muitos argumentos que demonstram que a igreja não passa pela tribulação. Eles que vão tentar usar, quando eu vejo assim, alguém chegar como aquele pastor, o César Cavalcante, que ele disse que ele era pré-tribulacionista, mas ele deu, vou dar 7 razões porque deixei de ser pré-tribulacionista. Quando a gente vai ver as razões, mas são tão pobres, tão fracas. Eu digo, meu Deus, um homem desse falar um negócio desse, né? E aí entra aquele outro que é da Assembleia de Deus, mas é o Ciro Zibord, né? E o Ciro Zibord chega lá e diz, vou mostrar que as razões dele não têm fundamento, ele desmancha uma por uma. Porque não tem, irmãos. Quem acredita que a igreja passa pela tribulação, vai ter, como disse o pastor Danilo aí, na semana passada, os malabarismos exegéticos, as cambalhotas que eles vão dar. É uma coisa, irmãos, que está na cara. Quando a gente chegar na iminência, Márcio já queria até contestar, mas o que Márcio vai trazer certamente vai ser a ideia que eles têm de um novo conceito de iminência, que iminência não quer dizer qualquer hora nem qualquer momento. E aí projeta para outro dado. Só que isso fere até o dicionário. Se você for para olhar o que é iminência é qualquer hora, a qualquer momento. É isso que a gente crê.
e não se tentar trazer um novo conceito para poder não acreditar que a igreja passa pela tribulação. Pastor Evaldo, eminência relativa. Ah, Está muito em moda essas coisas relativas, Uma eminência moda, né? relativa. Democracia relativa. Isso, eminência relativa também. É relativa. a grande diferença, irmãos, é que quando a gente apresenta a nossa visão, a gente apresenta dados. Diferente deles, eles apresentam alegorias. Então, eu penso que isso deve chamar a atenção daqueles que realmente têm um desejo de aprender acerca disso, né? Nós temos a Bíblia para poder investigar, estudar, meditar, avaliar, e eu creio, assim como os irmãos também devem crer, que ela tem a resposta para tudo aquilo que nós precisamos. Ela é a divina revelação de Deus, e é dessa maneira que nós assim devemos interpretar. E só dizendo mais uma coisa, irmão Elias, irmão Almir, irmãos, o que desmancha também a ideia deles, nesse campo da alegoria e da espiritualização, é que 318 profecias se cumpriram na vida de Cristo, na primeira vinda, profecias. Uhum. Até a túnica, o lança-sorte na túnica, aquelas questões do Calvário que a gente trabalhou aqui com os salmos e tudo, né? Lança-sorte na túnica, dá vinagre para beber, coisas simples. Não repartiram as vestes e tal, mas a túnica eles não. E está lá no Salmo, nenhum dos seus ossos vai se quebrar, aquela coisa toda, meus irmãos, aquilo tudo se cumprindo literalmente. Não teve uma. A sorte na túnica foi alegórico. O vinagre que foi dado, ele não bebeu, foi algo espiritual representando isso. Não teve. 318 profecias do nascimento à morte e à ascensão, tudo se cumprindo literalmente. Por que para a segunda vinda a gente vai espiritualizar o milênio, a gente vai espiritualizar a 70ª semana de Daniel, a gente vai dizer que as duas testemunhas são duas entidades, o que é a igreja, a gente vai dizer que os 144 mil, que é de Israel, de cada tribo, a exceção de Dan, tribo por tribo, 12 mil de cada tribo, é a igreja, a mulher vestida de sol é a igreja. Por que a gente vai ficar fazendo um monte... os 7, a multidão incontável de mártires, tudo mártir, todos mártires em capítulo 7, os que vieram da grande tribulação, uma multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, língua, povos e nação. Mártires é a igreja. Eu quero saber se a igreja todos são mártires. Então, eles fazem malabarismos, e é isso aí, pastor. O senhor matou a charada. A grande diferença é que a gente olha para a Bíblia e acredita no que está escrito. E eles pegam o que está escrito e dão novas ideias e versões para isso. Essa é a diferença. É interessante que, pensando nessa questão do harpazo, né, do rápido, eu não sei que tanta dificuldade é essa que eles têm de acreditar que Deus, em sua soberania e vontade, pode livrar os seus servos de uma situação tão calamitosa como essa, que é a tribulação. Se a gente for pensar nos bons exemplos que temos do Velho Testamento, tratando dessa questão do rapto, ora, Enoque andava com Deus e Deus decidiu tirá-lo. Qual o problema disso? Se formos falar de Elias, por exemplo, Elias, ele estava vivendo a sua vida cotidiana, servindo a Deus da mesma maneira como estamos agora, mas chegou o momento em que Deus simplesmente decidiu tirá-lo desse mundo. Assim, irmãos. E eu creio que isso deveria, sim, nos trazer uma confiança de que, baseado nos textos e dados bíblicos que foram apresentados aqui, conosco não será diferente, porque é justamente isso que a palavra de Deus sugere para nós. Então, por que não acreditar nisso? Por que atormentar o nosso espírito e alma acreditando que iremos ser lançados dentro de um período que o próprio mundo não viu, de tão terrível que é? Antes devemos consolar os nossos corações, essa vai ser a minha oração daqui a pouco, baseado na esperança e convicção, pelo menos da minha parte, eu creio dos irmãos também, de que chegado o momento nós subiremos aos céus para estarmos com Cristo, porque essa é a promessa que ele nos fez. Bem, irmão Klaus. Então, eu tenho uma suposição. Normalmente, quando a gente chega numa posição dessa,
e se questiona por quê, né? Por que não acreditar da forma como está escrito? É só observar qual é a contraproposta. A contraproposta diminui a iminência, ou retira a iminência. Uhum. Essa é a questão. De quem é que ganha tirando a iminência da segunda vinda? O inimigo. Porque isso torna os crentes mais lenientes, isso torna os crentes mais descansados, isso torna os crentes mais conformados com o mundo. Então, assim, é só observar, né? O que essa outra proposta ganha? Né? Ela ganha crentes conformados com o mundo. Então, é isso que se ganha. Né? Porque não vem da Bíblia. A Bíblia mostra outra coisa. Então, o que é mostrar uma coisa diferente do que a Bíblia ensina? Ora, desde o começo, desde Gênesis, quem é que quer dar um outro entendimento da palavra de Deus? É isso, eu acho. Amém. Bom argumento, muito bom. Muito bem, irmãos. Obrigado a todos aí, uma bênção. Obrigado, pastor Evaldo. Nossa oração final hoje é do pastor Danilo. Vou pedir para ele, por favor, nos encerrar com uma oração. Deus abençoe a todos. Oremos, irmãos. Pai, tem sido motivo de grande consolo ao nosso coração poder estudar a tua palavra, porque através dela nós entendemos, ó Deus, de que o tempo da tua vinda está breve. E embora nós não saibamos exatamente quando, nós acreditamos, ó Deus, que nós seremos livres dessa grande tribulação que virá sobre o mundo. E que maravilhoso é pensar que daqui em breve tempo, segundo a sua vontade, nós estaremos na tua presença e para todo sempre. Esperamos, ó Deus, que essa esperança possa fortalecer ainda mais a nossa fé, assim como o teu servo, irmão Klaus, acabou de citar, que possamos manter a nossa vigilância conforme os ensinos da tua palavra, para que não venhamos nos deixar enredar por falsas filosofias, falsas doutrinas que venham nos levar a desviar do nosso foco, que é o Senhor e a tua vinda. Esperamos, ó Deus, que o Senhor possa dar o entendimento e discernimento necessário para todos aqueles que fazem parte desse grupo, assim também como aqueles que nos assistem, para que possam consolar os seus corações com base nessa verdade que pregamos e anunciamos e, claro, acreditamos. Ó Deus, eu gostaria também de pedir mais uma vez em favor do teu servo, pastor José Bezerra, que a tua graça esteja sobre a vida dele, Senhor Deus, que o Senhor desde já esteja abençoando os procedimentos que ele terá que fazer e que possamos em breve compartilhar de boas notícias, onde temos a esperança que o teu servo já estará recuperado. Que o Senhor possa também estar dando força à sua família, consolo, levando-os a acreditar, ó Deus, que o Senhor fará o melhor por ele. Agradecemos mais uma vez pela vida do pastor Evaldo, que tão generosamente tem compartilhado o seu conhecimento conosco, e esperamos, ó Deus, que o Senhor possa continuar abençoando a ele, seu ministério, família. Esteja conosco, nos ajude, nos proteja e guarde, e essa é a oração que faço, Pai, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. 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 Só mais Amém. uma coisa, irmãos. Bênção. Só mais uma coisa. Escatom. Eu não sei se os irmãos acompanham, às vezes eu acompanho ali a penúltima live. Irmão, já está em, acho que 315 visualizações, já disparando aí. E essa última da agora já está em mais de 200. É pouco, é pouco. Precisamos aumentar. Irmão, isso é uma bênção, viu? Está crescendo. E o número, tá, devagarinho ainda, já está em 129 inscritos. Então, o segredo é a gente compartilhar nos nossos grupos. Eu tenho feito isso. Se você pegar esse link e jogar em um grupo que você tem, certamente pode ser que uma parte desse grupo, algumas pessoas vão acessar, né? Então, um segredinho é esse, pegar a live e jogar nos nossos grupos aí, que cada um tem individualmente. Eu sei que muitos têm, né? E Ô, tem dado irmãos, resultados. quanto a isso, tenho- deixe-me fazer uma observação, que eu não sei se eu estou equivocado nisso, mas, por exemplo, eu lancei os vídeos e até mesmo o grupo para alguns contatos, e eles, quando pesquisaram no YouTube, eles lançam o nome Escatom. Só que eles me disseram que o nome Escatom, ele não aparece, porque, se eu não estou enganado, o título do canal está Os Fins dos Tempos. Então, a gente tem falado tanto nessa questão do escatom, que esse é o nome que gravou. Então, eu não sei se é verídico, eu só estou repassando o que me falaram,
Então, se tiver os fins Isso mesmo. dos tempos, talvez seria interessante colocar escatom para ajudar na pesquisa, quando o pessoal for procurar. Então, Muito você está bom. dizendo colocar os dois nomes. No YouTube, Escatom, os fins dos tempos. quando coloca os fins dos tempos, espaço, escatom, aí aparece o canal do irmão Elias. Mas se não colocar, não aparece. Não, canal meu não. É, Canal nosso. é. Estou lá porque ficou, né, no meu nome, que a gente começou lá. Mas é nosso, esse canal é nosso, né? De Então todos seria nós. interessante, irmão, colocar escatom, porque como é um nome que já pegou, então quando lançar lá a pesquisa escatom, aí eu creio que o direcionamento será mais rápido para o nosso grupo. É só inverter, porque já tem outros escatons aí, né? Ah, sim. Exatamente. Então, eu também tentei, né? Porque eu também entrei escatom e eu vi que não entra. Entra outras coisas também. Então, É, aí você tem que colocar escatom, os fins dos tempos. Aí é, realmente entra, Hum, é, entendeu? Tem que ser as é. duas coisas, irmão, para entrar lá, né? entendi. Daí eu acho que. Mas é bom, é ótimo, uma bênção. Deus abençoe a Boa noite, todos. irmãos. Amém, Boa meus noite. Minha irmãos. Deus gravação. Boa abençoe. Boa Boa noite a noite. boa todos. semana. Bom descanso Obrigado, para amém. todos. Amém, igualmente. Parar a gravação. Vou parar, irmão. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe.